Shalom a todos, a graça e a paz, amém? Eu estou feliz em ver alguns rostos aqui nos visitando, pessoas queridas, né? Caso Alexandre e Ludmila, vocês fazem parte dessa história, amém? Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos, em nome de Jesus, né? Sejam bem-vindos. Rovani e família, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Tá? Sintam-se bem, em nome de Jesus. Os outros irmãos que a gente não sabe os nomes ainda, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Tá? Para a gente é um prazer recebê-los aqui, estarem conosco. Os adolescentes pedem que eu avise aí que está na hora dos adolescentes irem para a sua atividade de adolescentes. Então, fiquem à vontade, a turminha de adolescentes ali vai bater um papo. A gente tem relatórios maravilhosos dessa reunião de adolescentes. Tem sido, parece, muito bom mesmo. E quem estiver nessa idade aí, pode ir lá que você vai curtir muito. Bem, essa palavra que eu vou ministrar a vocês é uma palavra que já vem ardendo no nosso coração, já tem algum tempo. O difícil hábito do relacionamento com Deus. Realmente não é algo muito fácil de se estabelecer no dia a dia, mas é estritamente necessário nós nos relacionarmos com Deus, porque existem duas propostas: a proposta de Deus para o homem, que é firmada e nos mostra a partir de Gênesis, Deus vindo relacionar-se com Adão, com a humanidade, e Ele nos relaciona com cada um de nós através de Adão. E existe a proposta do homem para com Deus, que é a religião, religare. Agora, dessas duas propostas, eu gostaria de me aprofundar na proposta de Deus, a proposta do relacionamento. Nós entendemos que o bom relacionamento, ele se estabelece no amor, ele gera o amor, ele se materializa no amor e todos os valores que trazem essa palavra amor. E o relacionamento, ele vai se aprofundando. Lá em Oséias 6,3, a proposta é essa: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O conhecimento através do experimento do relacionamento. A sua saída como a alva é certa, ou seja, assim como o sol, assim como o dia amanhece, assim como todos os dias, creiamos ou não, queiramos ou não, o sol surge. Nesse relacionamento, a proposta vinda de Deus, a convicção de que Ele estará presente nesse relacionamento, proposto por Ele, é certeza. E Ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Então, quais são as afirmações desse texto? O texto nos afirma que nós devemos conhecer Deus, devemos aprofundar esse conhecimento, ter certeza de que Deus cumprirá a sua parcela neste relacionamento proposto por Ele e certeza dos benefícios deste relacionamento. Então, é essa a proposta do nosso texto base de Oséias. Nós sabemos que uma das artes mais difíceis da vida é a arte do relacionamento. 7 dos 10 mandamentos deixados ao homem, 7 deles são de relacionamentos interpessoais. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a casa do teu próximo e não cobiçarás a mulher do teu próximo. O que a gente vai vendo aqui é que a proposta de Deus é que nós tenhamos relacionamentos saudáveis. E nessa arte do relacionamento, quanto maior a proximidade relacional, preste atenção nisso, na arte do relacionamento, quanto maior a proximidade relacional, maior o conhecimento interpessoal
e certamente mais fácil é a manutenção dele. Então, o porquê aprofundarmos-nos no relacionamento ou no conhecimento de Deus? Porque quanto mais profundo formos, mais vigor haverá nesse relacionamento, mais força, mais valores serão estabelecidos neste relacionamento. Eu fiz um exercício certa feita, não sei se eu preciso fazê-lo, mas de repente seria bom para a gente firmar essa ideia. Eu queria... Guilherme, observa, fique de pé, você que a gente tem bastante intimidade, alguém que você não conheça, por favor. Alguém que você não conheça. Já estabeleceu alguém? Peça a essa pessoa, por gentileza, que ela fique de pé. Aí, tá certo. Pretenda conhecê-lo. Faça 3 perguntas para que você possa conhecê-lo. Mais uma pergunta. Obrigado. Obrigado, viu? Vamos aplaudir esses 2 amados aí pela participação. Eu coloquei aqui o que é normal. Qual o seu nome? Ninguém pretende conhecer ninguém se não souber o nome. O nome é a nossa identidade pessoal. O nome, o teu nome, apesar de outros terem o mesmo nome que você, ele se torna para você uma revelação de quem você é. Os hebreus, eles dão uma importância tremenda ao nome. O que você faz é no que você se ocupa, o que você desenvolve de produtivo, porque não somente porque vivemos num sistema capitalista, e até mesmo capitalista selvagem, mas é porque nós queremos nos conhecer pela produtividade. Terceiro, onde você mora, porque onde você mora vai me dizer o grau de facilidade que eu terei de desenvolver um relacionamento duradouro, futuro com você, ou alguma coisa nesse sentido. Se você está frequentando aqui, é mais uma pergunta para saber, e aí, a gente vai se ver mais vezes, alguma coisa nesse sentido. Mas, para o que servem essas perguntas? Preste atenção no que eu vou falar para você. Para facilitar o encontro do eixo do relacionamento. Porque certamente nos aproximaremos mais facilmente encontrando aquilo que nos é comum, que falará mais alto e que causará elo de empatia, simpatia entre as partes. Se ao perguntar, por exemplo, o Guilherme descobrisse que ele é corretor imobiliário, o Guilherme ia falar, opa, estamos juntos, né? Estamos juntos, né? E iria aproximar alguma coisa, porque a atividade profissional são pertinentes. E certamente desenvolve-se com mais facilidade quando você encontra um eixo que seja comum às partes interessadas no relacionamento. Prestem atenção em tudo que eu estou falando, que isso é de suma importância para que você saia daqui com algumas convicções. E o nosso texto fala, então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós somos automaticamente reportados ao texto de João 8,32, que fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse texto já foi alvo de pregação nossa, onde eu perguntei para a igreja, quem vos libertará? E muitos se aventuraram à verdade, e eu disse, o texto não fala exatamente isso. O texto fala, e conhecereis a verdade, e em conhecendo a verdade, ela vos libertará. Porque verdade não conhecida não liberta ninguém. Verdade não conhecida é apenas fruto, muitas vezes, de uma religiosidade. Eu já presenciei empresas onde eu entrava, tinha uma Bíblia aberta no Salmo 90.
Em algumas delas, uns pés de espada de São Jorge embaixo, outras um saquinho de sal, outras uma vassoura atrás da porta, uma coisa nesse sentido. Quer dizer, aquilo ali, na realidade, era uma mandinga. Aquilo ali, na realidade, era uma superstição. Por quê? Porque não é a Bíblia aberta que te livra de nada, é a Bíblia vivida, é a Bíblia experimentada, é a Bíblia que você possa vivê-la, que você possa entender com a sua própria vida. Porque não é a letra mata, queridos, mas o Espírito vivifica. Nós temos que ter esse entendimento, e como fala, conheçamos e prossigamos em conhecer, conhecereis a verdade, para que a verdade vos liberte. A verdade que liberta é a verdade experimentada, é a verdade conhecida. A palavra verdade é formada por 3 letras do hebraico. O Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, ou Aleph, né? Que quer dizer força, ele tipifica força. A pictografia dele é um boi, é um touro, que tipifica força. A segunda letra é o Men, que é a 11ª letra, a pictografia dele é a amplitude do saber. E a terceira letra é o Tav, que é a 22ª letra do alfabeto hebraico, e ela é uma cruz, que é o T. Então é o A, o M e o T, é o Aleph, é o Men e o Tav. Agora, interessante, o que na realidade, essa verdade que é princípio, meio e fim do alfabeto hebraico, o que conota o quê? O significado. O significado é, pela força do saber e a amplitude do conhecimento, a salvação é anunciada. Olha que coisa linda, toda essa mensagem em apenas 3 letras. Pela força do saber e a amplitude do conhecimento, a salvação é anunciada. Que texto mais se parece com isso? Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, me relacionando com Deus, eu sou capaz de mudar o meu mundo, a minha casa, o meu trabalho, os meus amigos, pregando o evangelho com a minha vida. Ou seja, a verdade conhecida, experimentada, é a verdade difundida, é a verdade anunciada. Então, para que você possa proclamar a verdade, você precisa conhecer a verdade. E essa verdade tem nome, essa verdade é Jesus. Ele se autodenomina verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas o nosso texto ainda fala que nós devemos aprofundar no conhecimento de Deus. Existem níveis de conhecimento que são diretamente ligados aos níveis de relacionamento. Ou seja, quanto mais se relaciona, mais se conhece. E com Deus é do mesmo jeito. Eu falava, quando eu explicava isso aqui, que eu e meu amor, nós somos casados há 40 anos. E a nossa comunicação, já tem algum tempo, graças a Deus por isso, deixou de ser apenas verbal. Eu olho para ela de manhã, eu olho ela levantando, eu sei exatamente quem está levantando. Minhas filhas diziam, se é a Cristina ou se é a Cristininha. Eu sei qual é o humor que ela está levantando, eu sei o que está preocupando, eu sei se ela dormiu bem, se não dormiu bem, só em olhá-la. E se ela olha para mim, o que faltava eu saber, eu fico sabendo na hora. Ela não precisa dizer nada, não precisa abrir a boca e falar nada. E a gente se olha, a gente se comunica com uma facilidade muito grande. De repente, a verdade, com 3 letras, teve aquela frase toda, eu digo para vocês, com um olhar de alguns segundos, ela me fala muito mais do que eu li para vocês. O que é isso? É um relacionamento que se aprofundou, é um relacionamento
que gerou um conhecimento maior pela convivência. É essa a proposta de Deus. E que mundo é esse que ide por todo mundo? É o meu mundo pessoal, é o seu mundo pessoal. Cada um de nós vive e tem um mundo onde o Evangelho precisa ser anunciado, onde o Evangelho precisa ser vivido. Então nosso texto fala, prossigamos em conhecer Deus. Ora, para prosseguir em conhecimento de Deus, você tem que adequar, aprofundar verdades, viver verdades e sinceridades. Agora preste atenção nisso aqui, preste atenção. Se eu proponho isso com o Jair, meu amado irmão Jair, o que vai acontecer? O nosso relacionamento vai burilar muito do nosso caráter. Eu vou ter que melhorar em algumas coisas que para o Jair são imprescindíveis para um bom relacionamento. E ele terá que melhorar outras que para mim serão imprescindíveis, ou são imprescindíveis. Então, um relacionamento de dois, ou um relacionamento horizontalizado, vamos falar assim, fica mais fácil. Um relacionamento horizontalizado, ele exige mudanças, aperfeiçoamentos, ele exige adequações, ele exige que você abra mão de alguns valores ou algumas coisas que para você são imprescindíveis, mas que para manter o relacionamento com a outra pessoa, você terá que ser complacente, você terá que falar um pouco da linguagem dele. É assim com o relacionamento conjugal. Pessoas que vão convivendo e vão se adequando uma à outra, e vão se adaptando uma à outra. Mas no relacionamento com Deus, não é assim. Porque só um lado tem que mudar. E esse lado é você. Deus é imutável. Deus é perfeito. Deus não tem que mudar absolutamente nada para se relacionar conosco. Por quê? Porque Ele é perfeito e a perfeição dEle é imutável. Então, nós temos que estar dispostos a buscar essa perfeição. A mudança necessária é apenas de uma das partes. É um relacionamento que somente você precisa mudar. Só que vocês têm que estar dispostos a essa mudança. Sabe por quê? Porque senão você vai alcançar Deus, mas não vai se manter. Aí vem outro texto importante, João 4:23, para aperfeiçoar o que nós estamos pensando. Mas a hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Espírito e em verdade. São duas coisas distintas. Vamos falar delas jazinho. Para adorar a Deus, os verdadeiros adoradores, se ele fala de verdadeiros adoradores, é porque existem adoradores que não são verdadeiros. Mas os que Deus procura são somente os verdadeiros. Quem está me entendendo, diga amém. Os verdadeiros adoradores, aqueles a quem Deus procura, eles adoram ao Pai em espírito e em verdade. Fale comigo, em espírito e em verdade. Pois o Pai procura tais pessoas que assim o adorem. Então nós temos aqui algo maravilhoso para entendermos. Espera aí, quer dizer então que Deus propõe que nós conheçamos Ele e prossigamos em conhecer, quando parte de nós o ato, quando parte de nós a vontade. Eu preguei esses dias atrás sobre vontade humana. Vocês lembram dessa palavra no domingo? Quem não lembra, pode entrar na internet e você vai achar essa palavra. A importância da vontade na vida do homem. Então tem que haver uma vontade sua. Agora nós estamos descobrindo com esse texto de João 4:23, que não é somente você que quer um encontro com Deus. Deus quer um encontro com você. Reparem só, o Pai procura tais pessoas que assim o adorem. Deus está à procura de adoradores verdadeiros.
Assim como o homem está procurando o Deus verdadeiro. E tem muita gente de boa fé em muitos lugares onde não há Deus. Não é o simples fato das pessoas se reunirem com o propósito de buscar Deus, que elas alcançarão Deus. Eu costumo falar aqui para os nossos discípulos que se existe café descafeinado, leite desnatado, açúcar desaçucarado, existe igreja sem Deus. Existem reuniões que propõem uma aproximação de Deus, mas não cumprem os propósitos de Deus para essa aproximação. E se existe uma coisa que Deus não tem compromisso, é com processos que não têm um compromisso com o propósito. Ou seja, os fins não justificam os meios quando o assunto é Evangelho do Senhor Jesus. Nós temos que ter compromisso com os meios. Então, reparem que existe uma tentativa da parte de Deus em se aproximar e se relacionar com homens que o adorem em verdade. Reparem também que enquanto você procura Deus, sem readequar seu estilo de vida, e adaptá-lo, e transformá-lo, e mudá-lo, e colocá-lo na vontade de Deus, você não garante um relacionamento com Deus. Você pode até, pela misericórdia de Deus, alcançar Deus. Tem gente que vai adorar a Deus em espírito, e essa pessoa, em espírito, ela se entrega, ela chora, ela se derrama, ela levanta as mãos, ela entra no mundo espiritual, ela sente o Espírito. Só que acaba aquilo ali, ela não tem um compromisso verdadeiro com Deus, contínuo, constante com Deus, porque ela não está disposta às mudanças necessárias para esse relacionamento com Deus. Quem está entendendo isso, diga amém. Vamos caminhar mais. Repare que o texto de João 4:23 é um diálogo de Jesus com uma prostituta samaritana. É esse o contexto desse texto que nós estamos lendo. E essa samaritana não conhecia Jesus. E Jesus fala, conversando com ela, que Deus está à procura do verdadeiro adorador, o que o adore em espírito e em verdade. E ele tipifica o que seria o espírito e a verdade. Ele fala a respeito do reino dos céus e do reino de Deus. Nós temos uma promessa eterna de salvação, e isso acontecerá quando formos para o reino dos céus. Mas o próprio Jesus fala: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. E quando Jesus fala venha o teu reino, é porque o rei já chegou. E o reino está onde o rei está. Só que lá em cima, na eternidade, ele é o reino dos céus. Aqui, ele é o reino de Deus. E Jesus começa a mostrar para aquela mulher samaritana que adorar a Deus em espírito é fazer parte desse reino. Porque é uma herança que nos é dada. Nós deixamos de ser criaturas para sermos filhos de Deus. E a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E o fazemos pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Algo que a gente tem dito à igreja e que escandaliza algumas pessoas até que elas entendam, é que ninguém vai para o inferno pelos pecados que cometeu. O que leva as pessoas ao inferno é abrir mão da graça, é negligenciar a graça dada por Deus em Cristo Jesus. Então, quando você faz parte desse mundo espiritual, você reconhece a ação do Espírito Santo de Deus na tua vida, a ação salvífica, a ação profícua de Deus, com convicção, com certeza na tua vida. Você faz parte
desses que adoram a Deus em espírito. Porque você está experimentando o poder de Deus, da salvação para o homem. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, que eu receba esse reino dentro de mim. Adorar a Deus em espírito é aceitar a graça, a salvação de Deus. Agora, Hebreus 11:6 fala: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Esse poder é alcançado pela fé. Vocês lembram no começo da palavra, quando eu pedi para o pastor Guilherme conhecer ali o nosso amigo, nosso irmão, e ele fez algumas perguntas, eu falei: você está procurando o eixo. O eixo do relacionamento com Deus chama-se fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé é estritamente necessária ao relacionamento que Deus propõe. Não tem como você se aproximar de Deus sem fé no coração. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar aqui é se aproximar. Se aproximar é a mesma coisa de estabelecer relacionamento mais profundo. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Aconchegar é prosseguir em conhecer. Por isso o amor que Deus fala para que nós tenhamos com o próximo, porque faz parte do nosso oikos, faz parte dos grupos de relacionamento nosso. No português, preste atenção, tudo que terminar em eiro, você tem que amar. Você precisa redundar em amor. Padeiro, pipoqueiro, açougueiro, leiteiro, carteiro, terminou em eiro, faz parte do teu oikos, faz parte do seu grupo de relacionamento. São pessoas com as quais você deve desenvolver um relacionamento tal que transforme esse relacionamento em amor. Porque dizer que ama a Deus, a um Deus com o qual você não se relaciona, é o mesmo dizer que você ama o padeiro, que você ama o pipoqueiro, que você ama o leiteiro, que você ama o carteiro, sem nem conhecer o nome dele. Não esquece o madeireiro também. Queridos, é importante que nós tenhamos consciência de que a proposta de Deus não é uma proposta religiosa, é uma proposta de puro, simples relacionamento. Mas para você se relacionar com Deus, que é Espírito, você precisa de fé. Porque a fé é a ponte espiritual que nós temos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Para se achegar a Ele, é necessário que se creia primeiro, diz o texto. É necessário que se creia primeiro. Não tem como se achegar a Deus. É impossível agradar a Deus. E como é que se adquire fé? Romanos 10:17. De sorte que a fé vem pelo ouvir. Por isso, quem frequenta a igreja, quem congrega, adquire fé, agrada a Deus, se aproxima de Deus, se relaciona com Deus. Interessante que lá em Deuteronômio fala assim: se ouvires atentamente a voz de Deus. Não fala? Se ouvires a voz de Deus. Só que para você ouvir a voz de Deus, você precisa ter um relacionamento íntimo com Deus. Você precisa investir tempo de relacionar-se com Deus. Porque você deve conversar com Deus, não até que Deus te ouça, mas até que você possa ouvi-lo. É importante que haja um diálogo do teu espírito com o Espírito Santo de Deus. É importante que você chegue a isso. É importante que você exerça o difícil hábito do relacionamento com Deus, até que ele se torne um fácil hábito do relacionamento com Deus. Então reparem só, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, que pode ser traduzido também como ouvir a voz de Deus.
A palavra de Deus me aproxima do Deus do céu e me garante qualidade de vida na terra. É o que diz o nosso texto anterior, de Hebreus 11:6, que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Aqui fala de galardão, mas fala de recompensa também. Como Ele fala para Pedro, que daria 100 vezes mais aqui na terra e no mundo vindouro. Então Jesus fala para aquela samaritana que viver o reino de Deus é nunca ter sede, é nunca ter fome, é viver na suficiência e no transbordamento de bênçãos. Ele ensina para ela que a vida de quem se aproxima de Deus se torna uma vida mais fácil de ser vivida, porque é uma vida de valores imutáveis, de valores eternos. Nós vimos um filmezinho com as crianças. Que nome é aquele filme, Sara? Que a gente viu com as crianças? A Escola do Bem e do Mal. Aí, num dado momento do filme, um dos personagens fala assim: vocês que são do bem vieram nos atacar? Ora, se vocês que são do bem vieram atacar e não procuraram apenas se defender, é porque o bem está negociando alguns valores do mal. E o bem virou mal. Aí alguém que defendia o bem falou para o mal assim, para o pessoal da escola do mal assim: se você relativiza o bem se torna mal. Gente, é uma verdade bíblica, é um princípio bíblico. Se você relativiza valores e princípios, você relativiza o valor que esses valores teriam. Então, quando você procura um relacionamento aprofundado com Deus, você precisa dos valores de Deus para você mantê-los no teu coração. Creia primeiro que Ele existe, fé. Depois dessa fé, manterá o relacionamento com Deus, com os valores que Deus pede a você, o estabelece para a sua vida. Adorar a Deus em verdade é aceitar seu reino aqui na terra, materializando a fé através das obras, da sensibilidade de um relacionamento crescente com o Rei e com o seu reino. É o cumprimento do ID. É descer ao poço ou segurar a corda para alguém descer. É a aplicação de Tiago 2,14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus, estiverem em falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito trará isso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Em espírito e em verdade, é você crer no que você vive, e você viver no que você crê. É o que diziam de Jesus: Ele fala como quem tem autoridade, porque Ele vive o que prega, e Ele prega o que vive. Tem que haver uma ressonância de um no outro. Quando a proposta vem de Deus, para nós nos relacionarmos e nos aprofundarmos no conhecimento dEle, o que Ele quer dizer é isso, exatamente para a gente. Ah, mas espera aí, eu posso alcançar os valores sem alcançar Deus. Sim, é possível. Aconteceu com Jó. Jó alcançou os valores, Jó perseguiu os valores. Jó era um homem íntegro, temente a Deus, mas não era um homem de relacionamentos íntimos com Deus. Ele fala: eu te conhecia só de ouvir falar.
mas hoje os meus olhos te veem. E meu coração se agoniza dentro de mim. Por quê? Porque eu estou descobrindo que eu poderia ter o dobro da fé que eu tenho. Eu poderia ter o dobro das bênçãos que eu tenho, se ao invés de cumprir apenas princípios, eu tivesse buscado a tua face. Deus permitiu aquilo com Jó para dar a Jó um novo nível de relacionamento com Ele. Nós precisamos entender que nós buscamos um Deus que nos busca. Nós procuramos um Deus que nos procura. Desde que nós entendamos os princípios e busquemos os valores que são pertinentes ao bom relacionamento com Ele. Vocês lembram de terem lido na palavra de Deus, lá em Gênesis, quando Deus veio conversar com Adão e Adão havia pecado? O que aconteceu? Adão fugiu da face de Deus. Adão, onde tu estás, Adão? Está parecendo eu brincando de pique-esconde com os meus netos. Eles se escondem ali na traseira do carro e ficam quietinhos. Eles sabem que eu sei que eles estão ali, mas eles fingem que sabem que eu sei e fingem que estão escondidos. Aí eu falo assim: cadê os meninos, amor? Cadê os meninos? Eles ficam rindo baixinho. Cadê? Ela fala: não sei, cadê eles? E eles rindo baixinho. Mas, por mais crianças que sejam, eles entendem que eu sei que eles estão lá atrás. Porque eu falo: vou embora, vou deixar eles aí mesmo. Aí eles saem da toquinha gritando: estamos aqui, estamos aqui. Aí aquela festa, porque eles se declararam que estavam ali, né? Se mostraram para a gente. Queridos, Deus quer que nós nos mostremos para Ele, mas não quer que façamos igual Adão fez, se escondeu atrás do pecado, atrás da culpa. Deus busca um relacionamento sincero e simples, só isso. E aprofundar em conhecer Deus é exercer essa sinceridade para com Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que se creia primeiro, entendendo que Ele nos recompensa com um relacionamento profundo com Ele. Olha, queridos, essa palavra é tremenda se ela é entendida dessa forma aqui. Jesus explicava para aquela mulher que uma pessoa que consegue viver nessas duas dimensões, espírito e verdade, uma pessoa que consiga viver em espírito e em verdade, ela, mesmo que não busque Deus, ela é encontrada por Deus. É estabelecido um relacionamento entre Deus e ela. Vamos ficar de pé? Tem muita gente vivendo assim, uma vida medíocre, muitas vezes uma vida deplorável, simplesmente porque não tem buscado a Deus, simplesmente porque não tem estabelecido um relacionamento aprofundado com Deus. Quando a palavra de Deus nos mostra, lá em Oséias 6,3, o nosso texto, conheçamos e prossigamos, é um desafio a você não se contentar com o seu nível de conhecimento de Deus. Preste bem atenção nisso. Eu quero concluir com essa palavra. Tem que haver um conhecimento crescente em Deus. Tem pessoas que passam anos e anos dentro de uma igreja e mantêm com Deus um relacionamento raso e totalmente restritivo. Pessoas que nunca experimentaram o sobrenatural de Deus, por isso não conseguem crer sobrenaturalmente e não conseguem ser alcançadas
pelo sobrenatural de Deus. Essa igreja está fazendo 25 anos. E uma vez eu disse aqui de púlpito: eu não quero ser dono de uma creche. Eu não quero ser diretor de uma creche. Eu quero ser um pai de família. Eu não quero cuidar de crianças que não deixem de ser crianças. Eu não quero cuidar de meninices, de pessoas que não cresçam espiritualmente. Deus ouviu a minha oração. Graças a Deus, nós temos pessoas em pleno amadurecimento aqui dentro. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Deus quer se dar o conhecimento. Eu queria que você tivesse liberdade. Você que entende que você precisa conhecer melhor Deus e ser mais conhecido dele, que você desse um passo de fé. Eu quero apenas orar com você. Saísse do seu lugar e viesse à frente sem constrangimento, como um passo de fé, porque é em espírito e em verdade. Precisa que você tenha fé no teu coração, para que seja linkado no mundo espiritual, e que você dê um passo à frente, para que seja verdade na tua vida, a tua decisão.